A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, Deus abençoe seu dia. Vamos estar meditando na palavra de Deus. Mais um livro, Colossenses, capítulo 1, que diz assim: Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz a da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus, invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo que foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Aleluia. 18, versículo 18. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio dos primogênitos dos mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele conciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou, e no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados, firmes na fé, e não moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo dos céus, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer
quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestamos a todo homem, e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Capítulo 2 do livro de Colossenses. Porque quero que saibas quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu trono em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do ministério de Deus Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estás perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vos estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos de todas as ofensas, havendo riscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Não é corpo, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine em bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Versículo 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda em ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toqueis, não proveis, não manuseeis, as quais coisas estão todas perecem pelo uso segundo os preceitos da doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo,
mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Capítulo 3 do livro de Colossenses. Exortação à santidade e o amor fraternal. Portanto, capítulo 3. Portanto, já se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vós vestirdes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que os criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós também. E sobre tudo isso revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, que para a qual também foste chamado em um corpo, domine os vossos corações e seja agradecido. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, sujeitai ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis vossos filhos para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Em tudo quanto fizermos, fazei-o. Glória a Deus. Fazei-o de todo o coração, como o Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Capítulo 4 do livro de Colossenses. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade aos vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós,
para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também presa, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vós farás saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristardo, que está preso comigo, vós saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamento, se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores do reino de Deus, para mim tem sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é o dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em oração, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Sauda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai-vos aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei o que também o seja a igreja dos Laodicenses, e que veio de Laodiceia. Lede-a vós também, e dizei-o a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpra. Saudação da minha mão de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões, e a graça seja convosco. Amém. E assim finalizamos o livro de Colossenses. Que o Senhor continue te abençoando, te guardando, te enchendo de graça, de vigor, de ousadia. Em nome de Jesus. Amém.